e foi o próprio Deus: tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto e se desvia do mal? Pronto, Leandro. Foi só o que bastava para Jó entrar num processo. Jó estava lá, irmãos, bem de boa. Família abençoada, 10 filhos, os filhos tudo fazendo festa, tudo tranquilo. Jó próspero, com a sua família, com a sua esposa, tudo de boa. Aí Deus inventa de falar o nome de Jó numa reunião. Pronto. A dor de cabeça apareceu. Mas quem conhece o final da história de Jó vai se alegrar e sabe tudo aquilo que Deus fez na vida de Jó. E deixou isso escrito para que sirva de edificação para as nossas vidas, e muitos entendimentos nós tiramos a partir dessas histórias. A questão toda é: será que Deus levou o seu nome para essa reunião? E talvez alguns de nós estamos passando por um processo dolorido e nós não entendemos o porquê, se é que nós estamos fazendo tudo corretamente. Será que de repente não é um processo que Deus quer nos ensinar aí? E falando de processo, não tem como nós falar se nós não lembrar do povo de Israel. O povo de Israel que saiu do Egito, aonde estava escravizado, eram tratados como escravos, eram apontados como escravos e estavam vivendo como escravos. Mas nunca Deus chamou aquele povo de escravo. Pelo contrário, o texto vai dizer que Deus chamou ele de exército forte e numeroso. Então, como que você está se vendo dentro desse processo? Como um escravo? Como uma coitada? Como um coitado? Ou você está vendo a partir de uma ótica divina, e Deus olha para mim e para você como filho, como filha, nada mais, nada menos, filhos e filhos de um Deus poderoso, capaz de realizar tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos segundo a sua vontade. Mas às vezes nós se vitimizamos, às vezes nós mesmos nos diminuímos, porque nós olhamos para nós a partir de nós. Hein, irmãos, esquece essa ótica. Se nós olhar para nós a partir de nós estamos ferrados. A nossa natureza é pecaminosa, irmãos. Nós não vamos nem querer vir num culto. Nós vamos achar que nós não somos dignos de vir num culto. Nós temos que olhar a partir de uma ótica de Deus, como Deus te chama, como Deus me chama, como Deus me vê, como Deus vê o homem, como Deus vê as nossas vidas. Mas tudo isso, irmãos, nós precisamos entender que nós temos que ser obedientes à presença de Deus. E essa busca incansável e infindável da presença de Deus, para que quando nós buscamos a presença de Deus, nós não podemos agora abrir mão dessa presença. Nós temos que ter o cuidado de não deixar escapar pelos dedos essa presença. Nós temos que cuidar para não só falar da presença, mas conservar a presença de Deus dentro de nós. E está aqui talvez o ponto mais difícil do Evangelho. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas como é difícil se manter nesse lugar de obediência, sim ou não? Como é difícil, irmãos, se manter nesse lugar de obediência. E nós vamos ver aqui em 2 Samuel capítulo 6, a arca sendo levada, ou a intenção do coração de Davi, em a arca ser levada para Jerusalém. Após grande período dessa arca está sendo totalmente colocada em lugares que aparentemente eram indevidos, por conta de uma negligência do povo de Israel, e essa arca agora sendo tomada do povo de Israel a partir de um homem que não esteve na obediência juntamente com seus filhos. Eu estou falando de Eli e os seus filhos Ofni e Finéias. Este homem que tinha uma tal responsabilidade por ser sacerdote, de cuidar da arca de Deus, representando a presença de Deus, a arca da aliança,
Esse homem agora que não teve um pulso firme com seus filhos, que não teve uma obediência segundo os rolos, segundo as escrituras, agora esse homem, ele falha, ele erra, ele peca dentro da sua casa e agora começa a aparecer os erros fora da sua casa. Porque a presença de Deus sempre vem a partir de dentro para fora. A presença de Deus, ela vem dentro de um lar para fora. A presença de Deus, ela não pode ser manifestada simplesmente numa plataforma. A presença de Deus tem que ser conservada num ambiente interno da nossa vida e da nossa casa. E quando nós se reunimos numa reunião solene, uma assembleia solene, numa reunião, num ajuntamento de filhos, nós carregamos cada um a presença de Deus que está sendo conservada nos nossos lares e nós aqui ajuntamos como irmãos, filhos em Cristo, e essa presença ela é manifesta aqui neste ambiente. E aí as curas começam a acontecer. E aí os milagres começam a aparecer e ser evidenciados no nosso meio. Os prodígios, os sinais e as maravilhas vão voltar para o nosso meio a partir de homens e mulheres que carregam essa presença com obediência nos seus lares, nas suas casas, nas suas vidas pessoais e individuais. E quando nós nos encontramos aqui, irmãos, é inevitável o Espírito Santo não passar por este ambiente e não trazer cura, libertação, alinhamento, direção pela palavra. E o texto vai dizer, de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todas as tropas que o acompanhavam partiram rumo a Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sob a qual é invocado o nome e o nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a arca. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava em uma colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela, e Davi e todos os israelitas celebravam com grande entusiasmo diante do Senhor. E ao som de canções e harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos, quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, por esse ato de irreverência, e por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia atacado Uzá, e até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. E naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como a arca do Senhor chegará até mim? Como a arca do Senhor chegará até mim? E assim Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de quem? Obed-edom, o giteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom em tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. E quando os que carregavam a arca do Senhor, quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor.
Assim ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. E aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava. Somente até aqui, irmãos, só até o 15. Não vamos esticar aqui. Amém? Vocês viram aqui que Davi, ele vai atrás da arca da aliança. O primeiro rei de Israel foi chamado Saul. Saul, ele não teve compromisso com a arca de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Saul não teve compromisso com a arca de Deus. Saul não teve compromisso com a presença de Deus. E por isso Saul foi removido do seu trono. Interessante é que Deus, ele remove Saul do seu trono, mas realmente ele não está mais na frente ministerial depois de aproximadamente 20 anos, quando então o rei Davi é colocado e substituído no seu lugar. E veja bem que Saul, ele não teve compromisso, ele não buscou a arca, ele não se interessou pela arca. Pelo contrário, a única vez que ele chegou e se aproximou da arca, a única vez que ele realmente quis falar sobre a arca, usar a arca, foi totalmente por interesse pessoal. Foi para que aquela arca estivesse no meio do acampamento e os povos então respeitassem aquela presença. Mas Saul, ele nunca teve obediência pela arca e pela presença de Deus. Quando a arca da aliança, ela foi tomada pelos filisteus logo à morte de Eli, o sacerdote Eli, essa arca da aliança passou em 5 cidades por 7 meses. As 5 cidades que essa arca da aliança passou, todas elas foram pontuais para aquilo que Deus estava fazendo. Preste bem atenção nisso, irmãos, que nós já vamos começar a aplicar sobre as nossas vidas e é necessário que você entenda isso que eu estou falando. A arca da aliança, em 7 meses que estava com os filisteus, elas passaram por 4 lugares diferentes aonde os filisteus foram colocando. E todos esses 5 lugares aonde os filisteus colocaram, houve tragédia, houve queda. O Senhor, ele desceu com ira sobre esses lugares. Por quê? Porque nenhuma dessas pessoas, chamados filisteus, eram obedientes à presença de Deus. E aonde a presença de Deus não tem obediência, o Senhor vem com ira, porque Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. Repita comigo: Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. A arca, representando a presença de Deus, vai nesses 5 lugares, aonde os filisteus empurravam. Não, aqui deu problema, eu não quero, bota essa arca para lá. A arca ia para outro lugar, tinha tumores, tinha pestes, tinha problema, tinha dificuldade. Os filisteus muito rápido entenderam que aquilo ali era um castigo de Deus. Os filisteus entenderam que aquilo ali não era para eles, e eles pegaram e botaram em cima de alguns bois e tocaram esses bois e pensaram assim: se esses bois voltar para cá ou for atrás dos bezerros deles, nós entendemos que isso é só uma coincidência. Mas se esses bois entrarem no arraial de Israel, nós entendemos que a mão de Deus estava sobre nós, e deixa essa arca para lá. E assim foi. Os bois seguiram e entraram no arraial de Israel. Os filisteus, em 7 meses, entenderam que andavam na desobediência e que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, estava se irando com aquele povo. E isso tinha consequência. Mas veja bem que do outro lado, o povo de Israel, por muitos e muitos anos, ficaram com essa arca lá, nos lugares que permeavam a cidade de Jerusalém. E por muito mais tempo que ficou nos filisteus. Mas os filisteus, em 7 meses, entenderam que algo estava de errado. Só na casa de Abinadab,
aonde essa arca foi parar, quando os filisteus jogaram, por assim falar, a arca para esse lugar, para que os bois levassem? Só nessa casa, a arca ficou 20 anos. A Bíblia não nos declara, e olha que eu procurei, estudei, pesquisei, que Abinadab era um sacerdote. Eu não posso afirmar isso. Muitos teólogos acreditam que sim. Mas a Bíblia me afirma que um dos filhos de Abinadab, a saber, Eliezer, se não me falha a memória, ele foi chamado com essa responsabilidade de guardar a Arca da Aliança. Mas o que me atenta é que a Arca da Aliança estava dentro da casa de Abinadab, amém? Junto com a família de Abinadab. O texto que nós lemos falou que dois desses filhos de Abinadab, eles foram convocados por Davi. Quando Davi assumiu o trono, Davi entendeu que eles necessitavam da presença de Deus. Davi entendeu que eles precisavam da arca, e ele começa dentro dele, no espírito, entender, ter fome, ter sede da presença de Deus. E ele entende que agora não era só intimidade, porque Davi, ele era chamado segundo o coração de Deus. Mas ele entendia que a presença de Deus tinha que estar com ele, tinha que estar com o povo. E agora Davi, na maior da boa intenção, ele chama algumas pessoas. O texto fala que eles estavam entre 30.000 pessoas. E agora Davi, ele pega Aiô e pega também Uzá e mais algumas pessoas para carregar a arca. Mas só que Davi, ele bota em cima de alguns bois, e esses bois é que carregavam a arca, e na volta dos bois ficavam essas pessoas. E Aiô, como nós lemos no texto, ele ficava à frente da carroça de bois. Só que o modelo da carroça de bois em levar a arca não veio por Deus, não veio por uma escritura. Porque nos textos anteriores, ou nos livros anteriores, mais precisamente em Números, vai dizer de como que deveria ser carregado a presença de Deus através da Arca da Aliança. Então, irmãos, preste atenção aqui. Existia uma forma correta de carregar a arca, sim ou não? Estava escrito aonde? Nos pergaminhos, nos rolos. Davi agora, Natanael, na boa intenção, usa o mesmo modo operante que os filisteus usaram e botam em cima dos bois a arca, para que os bois chegassem em Jerusalém. E essa arca ficou na casa de Abinadab, 20 anos. Agora Davi usa o mesmo modo operante e ele bota de novo a arca em cima da carroça de bois. Tudo errado. Davi não consultou as escrituras. Davi, ele tinha intimidade com Deus, sim ou não? Davi era um homem chamado segundo o coração de Deus, sim ou não? Davi era um homem que errava, falhava e pecava muito, mas ele era muito rápido em se arrepender. E isso é muito interessante para nós entender essa história. O arrependimento que gerava de dentro de Davi quando ele errava, quando ele pecava. Davi, ele não era soberbo, ele não era arrogante. Davi não era prepotente. Por quê? Porque Davi, como eu e você, falhava, errava e pecava. Mas diferente de muitos de nós, quando erro, falho e peco, bate no peito e assume ainda que estão certo e não estão. Davi era diferente. Davi, ele fazia o que fazia, mas quando alguém apontava o seu defeito, o seu erro, ele se arrependia. Quando ele analisava que a circunstância que ele estava envolvida foi ocasionado por um erro dele, ele, só um pouquinho, está tudo errado, eu preciso me arrepender. Quando ele peca com Betseba, a Bíblia vai dizer que no tempo de guerra, Davi ficou no palácio. Ele olha para Betseba, ele adultera, se deita com ela era mulher de Urias, seu soldado. Ele foi avisado pelos seus próprios soldados, ele erra. Ele começa a maquinar e começa a querer tampar o sol com a peneira.
e começa agora a tentar fazer algo para encobrir o seu pecado, porque ele deitou com a mulher do seu colega, do seu soldado, do seu compatriota, e agora a mulher teve filho. E Davi então agora quer botar Urias deitado com a sua esposa, para que todos saibam que esse filho não era de Davi, mas era de Urias. Mas a infidelidade de Davi foi curada pela fidelidade de Urias. Repita comigo. A infidelidade de Davi foi curada pela fidelidade de Urias. Sempre Deus levanta um homem e uma mulher que andam em linha reta, que andam com o coração alinhado ao Senhor, para trazer uma base e um alinhamento para as nossas vidas. E veja bem que quando Urias ele não se deita com a sua mulher, falando, eu não sou digno de me deitar com ela, como que eu vou fazer isso se os meus compatriotas, os meus colegas estão na guerra? Eu não sou louco, eu não vou deitar com ela. E ali, aquela fidelidade de Urias foi trazendo cura para a infidelidade de Davi. Davi, que era um homem que tinha o coração totalmente voltado ao Senhor, Davi, que era um homem que tirava as ovelhas da boca do urso e do leão, agora ele perde esse coração generoso, agora ele perde esse espírito voluntário, e ele empurra a ovelha para a boca do urso e do leão, ele empurra agora Urias para a frente da batalha, para que ele morresse. Vocês estão comigo? O coração de Davi mudou de lugar. Davi corrige o curso. Como? Deus levanta um profeta, Natan conta uma historinha para Davi, Davi se ira e fala que esse homem morra e pague 4 vezes o que ele fez. E Natan levanta aquele dedão de profeta, aponta para o rosto de Davi e fala, esse homem é tu. Foi você que errou. Foi você que falhou. Foi você que empurrou Urias para frente da batalha. Foi você que adulterou. E agora, Davi, a morte vai sair da tua casa, mas a espada não. E a sentença que tu proferiu para esse homem dessa história que eu contei, essa sentença você falou para você mesmo. Você vai pagar 4 vezes pelo que você fez. A própria sentença que Davi, ele quis sentenciar esse homem da história que Natan falou, agora essa consequência sobrou para ele. E depois a história vai dizer que os próximos 4 filhos de Natan, eles morrem. A espada não se apartou da casa de Davi. Mas esse mesmo homem, quando chega no Salmo 51, ele começa a clamar ao Senhor. Ele começa a clamar ao Senhor por arrependimento. Brotou dentro de Davi um arrependimento por ter feito e cometido aquela atrocidade, aquele pecado. Um homem e uma mulher com o coração voltado, inclinado para Deus, que se arrepende, que entende os erros, que entende as falhas, que entende que o jeito que está conduzindo a sua vida, que está conduzindo a sua família, que está conduzindo o seu ministério, não está agradando aos olhos de Deus, não está agradando o coração de Deus, porque tem carregado a presença de um jeito errado. Não é só ter reverência, não é só orar, não é só ler, não é só meditar, é obedecer aquilo que as escrituras falam, aquilo que as escrituras apontam. E Davi entendeu o seu pecado, o seu erro, se jogou ao chão, se arrependeu. E no Salmo 51 eu convido vocês a ler em casa a oração de Davi, um homem totalmente com o coração quebrantado, arrependido. Davi começa a pedir para que o Senhor venha limpar o seu coração, venha purificar o seu coração. Ele chega a falar, Senhor, retira de mim qualquer coisa, só não retira de mim a sua presença, não retira de mim o seu espírito, devolve-me um coração voluntário, um espírito voluntário. Aquilo que eu tinha e que eu perdi, por não obedecer, por carregar a presença de qualquer jeito. E que interessante, irmãos, a presença de Deus nós vimos em todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse,
A Bíblia inteira conta uma única história. Uma única história. Não é o homem tentando chegar em Deus. É Deus insistindo incansavelmente em habitar com o homem.